a Embrapa completou 51 anos. A cerimônia em homenagem da empresa brasileira de pesquisa agropecuária contou com a presença do presidente Lula e ministros como Fernando Haddad, da Fazenda, e Carlos Fávaro, da Agricultura. Além, é claro, da presidente da empresa, Silvia Machurra. No encontro, todo o conhecimento técnico e científico da empresa foi relembrado e valorizado. E a empresa lançou ainda uma agenda para o futuro, com foco na sustentabilidade, inclusão e vanguarda na ciência agropecuária. Vocês sabem que um dos desafios do Brasil é promover a melhor e maior transformação ecológica, que é o que vai dar para o Brasil uma condição de gerar empregos, de se reindustrializar, de viver dias melhores no futuro próximo. E, para isso, nós precisamos muito da cooperação da Embrapa. A Embrapa, que virou a mãe máxima da tecnologia brasileira no Brasil e que serve de modelo para muitos países do mundo. Porque quem é mais velho sabe que há 40 anos atrás, há 50 anos, ninguém dava um tostão furado por uma terra no cerrado. Essa terra não presta, as árvores nem crescem, as árvores ficam tortas. Até que veio a Embrapa com pesquisa e transformou o cerrado brasileiro numa coisa extraordinária de produção agrícola, fazendo com que o Brasil chegasse ao topo da produção. Descobrimos há 50 anos qual a nossa vocação: produzir alimentos de qualidade. Não é coincidência que há 50 anos nasce a Embrapa. E a Embrapa faz com que o Brasil deixe de ser importador de alimentos para que nós possamos ser esse grande exportador, produtor de alimentos de qualidade. Esta é a grande vocação brasileira. E nós temos que ter muito orgulho dessa vocação. Fortalecer a Embrapa, trazer a Embrapa de volta ao PAC, investimentos em tecnologias, investimentos em parcerias, buscar com que a Embrapa se prepare para os próximos 50 anos, é um legado que o senhor está deixando a partir de agora. Quando o estômago não está cheio, não pode haver paz. Não pode haver paz enquanto houver fome e má nutrição. Para cumprir essa missão, não poderia deixar de ressaltar aqui, presidente, que o nosso maior capital são as pessoas, são os pesquisadores, os analistas, os técnicos e assistentes da Embrapa. Como diz o nosso decano, o doutor Eliseu, o segredo da agricultura brasileira é que ela é alicerçada em cérebros e não em máquinas. A semana não terminou ainda, mas já tem assunto suficiente para movimentar a política, a economia, por muito tempo, né? Reforma tributária, análise de vetos, judicialização da desoneração. Na hora da nossa conversa com a colunista Ana Amélia Lemos, está aqui comigo já. Boa tarde, Ana Amélia, tudo bom? E aí, Sebastião? Ótimo. Que semana, hein, cara? Que semana. Nossa, para não botar defeito e não esquecer essa semana, hein? A gente falou, e ontem foi o dia D dessa semana, né? Foi o principal. O dia que o Congresso ferveu. Como é que você avalia? Eu acho que o governo, pelo menos, conseguiu dar uma segurada na não apreciação dos vetos, que teria uma derrota significativa, especialmente naquele tema muito sensível, especialmente para as zonas urbanas, que é a questão do saidão, ou a saidinha, como queiram. Então, ali foi um acerto com os presidentes das duas casas, que vinham também o governo batendo cabeça, atacando o Lira atacando o Padilha, e o Padilha saiu de cena e o Lula assumiu visivelmente a liderança desse processo político. E aí, esse entendimento, acho que conseguiu dar um fôlego para o governo, digamos, de curto prazo, porque vai ter que apreciar os vetos, não adianta, isso vai ter que ser apreciado. E aí, ontem não houve a sessão que estava marcada exatamente para isso. E a oposição já estava prontinha para dar um recado para o governo sobre uma matéria que é toda a pauta da direita ou do grupo de oposição. O governo está muito organizado, o PL estava pronto para derrubar os vetos em relação ao saidão, até porque o relator dessa matéria na Câmara foi o capitão Derrite, que é o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, e conhece bastante bem esse setor. Mas a confusão que o governo criou, depois de uma semana que, no primeiro dia, o presidente fez uma reunião com o Ministério, puxando a orelha de meia dúzia de ministros, inclusive do vice-presidente,
Ele aí falou com os jornalistas e pintou um cenário mais otimista. Só que, na realidade, o otimismo do presidente não fechou direito, porque o governo, ao anunciar que judicializou e invocou a AGU, a Advocacia Geral da União, para judicializar perante o Supremo Tribunal Federal uma matéria muito cara e muito importante, cara que eu digo no sentido de importante e relevante, que é a questão da desoneração da folha para 17 dos mais importantes setores que empregam mão de obra. Vamos citar apenas construção civil, vamos citar os frigoríficos da área da agroindústria da exportação de carne, vamos citar o caso do setor têxtil e de confecções, muita mão de obra, especialmente de baixa renda ou classe média ou economias organizadas como em Santa Catarina, na área de confecções, ou São Paulo, que é uma geração grande representada pela BIT, ou a BPA também, que representa os frigoríficos, ou a Bicalçados, do negócio do calçado. Então, 17 setores, tecnologia, telecomunicações, olha só a gama. E para juntar a confusão, tem mais as prefeituras municipais nesse rolo. Hoje, a Confederação Nacional dos Municípios vem com uma nota dura sobre exatamente a iniciativa do governo de judicializar essa matéria. Então, é muito complexo o processo, porque as prefeituras continuam sendo os municípios os primos pobres da federação. A distribuição dos recursos federais fica a maior parte para a prima rica, que é a União, depois os remediados, que são os estados, e os municípios, que são agora. E aí você vai distribuindo para os estados algumas competências, e aí você vai ter mais gastos. Mas o fato é que a judicialização deu tanto rolo, Sebastião, que o governo já está puxando o freio para tirar. Botamos um bode na sala, esse bode está cheirando muito mal, a reação foi muito grande, né? Está todo mundo, digamos, ouriçado, e o governo, acho que não terá outra saída senão puxar todo mundo para sentar e tentar uma saída. Porque na economia, a pior situação que tem é a insegurança, a incerteza e a questão da falta de confiança no futuro. Então, essa instabilidade, e mais ainda agravado pelo risco de judicialização, não há nenhuma sustentabilidade para uma decisão dessas, meu caro Sebastião. Pois é, e para o agro especificamente, né? O impacto que isso causa também, eu digo, para outro tema que a gente tratou na outra semana, dessa aproximação, né? O ministro Fávaro tem trazido essa aproximação de governo com o setor, uma eficiência, inclusive, né? Mas uma decisão como essa, uma medida como essa do governo, exatamente, acaba criando um atrito maior ainda. Eu ia usar um termo que a gente usa muito no interior, o pessoal sabe, nós estamos num canal que é ligado ao Senhor, uma andorinha só não faz verão. O esforço todo do ministro Fávaro, que precisa vencer resistências do setor agropecuário em relação ao que ele representa, ele faz um esforço enorme para exatamente fazer esse meio de campo, essa ponte entre governo e o setor privado, o setor da produção. O discurso dele é um discurso equilibrado, ele busca e tal, mas sempre fica com o pé atrás. Aí, quando vem uma medida como essa dos frigoríficos, você imagina, quer dizer, todo o serviço dele é, de certa forma, neutralizado, eu não diria anulado, mas é neutralizado exatamente por essa quebra de braço, essa bate-cabeça que o governo está fazendo. Você tem agência como a Apex, trabalhando muito intensamente, e os setores, esses setores dos 17 que estão incluídos, eu citaria 2, que é o caso de confecções e o de calçados, Sebastião, que tem um outro dado, que o governo, quando liberou as compras até $50 e desonerou, hoje houve uma queda na venda de tênis ou sapatos esportivos, calçados esportivos, no mercado interno, porque está vindo uma grande carga de produto importado, grande parte pirataria, que vem da Ásia. Esse é um ponto. No caso de confecções, é talvez igual ou pior do que a situação de calçados. E são 2 setores que são grandes empregadores de mão de obra, com material brasileiro, com matéria-prima brasileira, tudo. Nós temos uma expertise, agora vai ter uma feira em São Paulo, internacional de calçados e tal. Nós somos protagonistas e aí você está anulando esse esforço exportador. Quando você exporta, você está gerando emprego aqui, você está agregando valor aqui. Quando você importa, você está fazendo emprego lá fora. Então, é a lógica. Então, o governo se contradiz nessas iniciativas e o setor nosso setor, o setor da agropecuária,
está sofrendo as consequências dessas incertezas. Agora, um plano safra, todas essas coisas, fica a dúvida, é para funcionar mesmo ou é só para inglês? E gera uma concorrência desleal também, né, Exatamente isso, né, Sebastião? Olha, quem falou também sobre esse assunto, Ana Amélia, foi a Associação Brasileira de Proteína Animal, o doutor Ricardo Santinho, presidente. O setor teme ser prejudicado com uma possível queda na desoneração da folha de pagamento das empresas. Vamos ver o que ele disse. Temos hoje 9,3 milhões de trabalhadores registrados nesses 17 setores. Eles foram setores desde janeiro de 2019 até agora, fevereiro de 2024, cresceu 5,3% a mais os empregos nos setores desonerados do que os não desonerados. Quando olhamos o valor salarial, a média salarial dos não desonerados é 2.700 e a nossa 3.119. Ou seja, a gente dá mais emprego, gera renda para o trabalhador. Eu respeito o entendimento jurídico, eu também sou advogado, entendo o nosso advogado-geral da União, mas ir ao Supremo, voltar num tema que já foi totalmente deliberado no Congresso Nacional e já teve a manifestação do próprio Supremo através do ex-ministro Ricardo Lewandowski, dando pela sua constitucionalidade. Não há que se criar teses. Na verdade, não está criando despesa, nós estamos renovando um programa, diga-se de passagem, vitorioso. Um programa que gerou empregos como esses números que eu te dei, que são números do CAGED oficiais, que já veio sendo repetido. Não é que está criando uma nova despesa. É interessante que o advogado-geral da União venha a público dizer que está cuidando do equilíbrio fiscal e não fala em cuidar de diminuição de despesa, mesmo tendo aumento da arrecadação. E ficam aí colocando como bode expiatório a questão da desoneração da folha. Eu sinto que estão colocando esse tema, na minha visão, uma visão equivocada, já aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, com o veto do presidente da República e tendo o veto derrubado com sua ampla maioria. Isso é uma situação que chega a causar estranheza. E contra o emprego, uma coisa que está certa, que o Brasil já disse através do seu sistema legislativo nas duas câmaras, na Câmara Alta e a Câmara Baixa, o Congresso Nacional já disse, nós queremos a manutenção do programa da desoneração. Essa lei é legal, ela é constitucional, porque ela vem desde o governo Dilma sendo repetida e renovada. É um programa que só se renova. E mais do que isso, só o aumento da COFINS de importação trouxe 1,9 bi a mais para o caixa do governo. Além disso, esses setores, pelo aumento do número de empregos que eu relatei aqui e o aumento de maior salário, cobre a arrecadação que eles estão abrindo. A relação com o governo é muito boa. Com o ministro Carlos Fávaro é uma relação absolutamente positiva. O presidente acertou quando colocou um ministro que está linkado com o setor. Nós estamos ganhando novos espaços e essa desoneração dá competitividade para a gente nos manter como o maior exportador mundial de carne de aves. Nos últimos 20 anos, as exportações de carne bovina, de carne suína e de carne de frango trouxeram para o Brasil 1 trilhão e 250 bilhões de reais de receita cambial. E essa relação é muito boa e vamos continuar assim, mas no campo jurídico eu sou totalmente contra essa decisão que está sendo tomada de ir ao Supremo discutir, tendo um processo legítimo em andamento no Congresso Nacional. É algo que para mim me causa surpresa, mas nós estamos fazendo 10 anos com muita alegria, com boas relações com o governo, como falei, secretário Goulart, secretário Peroz e o ministro Fávaro, além do ministro Domidic, das Relações Exteriores, presidente da Apex, juntos temos com o agronegócio conquistado muitos campos. Isso é importante. O presidente Santinho faz um desabafo. Não, mas olha aqui, Sebastião, vou te dizer exatamente. Se você ouviu o Fernando Pimentel, da ABIT, que representa a indústria de confecções e tecelagem, e se você ouviu o Haroldo Ferreira, que é o presidente da ABI Calçados, que são dois setores importantes, se você ouviu o presidente da Associação Brasileira da Indústria da Construção Civil, ou ouviu outros setores, eles terão o mesmo tom, vão dizer as mesmas coisas que o Ricardo Santinho acaba de dizer e talvez, seguramente, com a mesma veemência e até com outros argumentos tão fortes quanto ele usou para reafirmar
a legalidade, a constitucionalidade, a institucionalidade da decisão tomada, porque todos nós, jornalistas, acompanhamos as decisões soberanas do Congresso e não há nenhuma razão fática para que o governo vá buscar um apoio para constitucionalizar, para judicializar essa matéria, criando dúvidas. Olha, o advogado-geral da União tem que falar sobre questões... Agora, o advogado vai falar sobre equilíbrio fiscal? Por que o ministro da Fazenda não vem encontrar outras maneiras mais inteligentes de reduzir o déficit do governo gastando menos? Simples assim, gasta menos, para evitar exatamente penalizar os setores que mais geram emprego no país. São 17 setores. Eu acho que aí, da mesma forma como eles invocaram a AGU, os setores estão organizados com as suas respectivas unidades jurídicas, seus especialistas, tributaristas, para mostrar por A mais B que essa medida é inconveniente, inoportuna e gera uma insegurança enorme para o país. E não atende o interesse nacional, porque na contramão disto, o governo fez aquilo que eu lhe falei agora há pouco. Ele autorizou as importações de bens de consumo, roupas, confecções e calçados. Ele liberou até $50. E aí a chuva que entrou de produtos vindos de fora, concorrendo com o produto nacional. Então, qual é a lógica dessa decisão? Talvez, de novo, aquilo, o bode na sala. O governo botou um bode na sala. Agora, quando é que vai tirar esse bode da sala? Meu querido Sebastião, aí é que está a pergunta. Ninguém sabe. Mas vai tirar. Vai tirar, vai ter que tirar. Rapidinho, eu não posso deixar de perguntar sobre a reforma tributária também, né? Sobre essa questão da isenção para a cesta básica, que acaba não sendo o suficiente. Mas também queria a sua avaliação sobre a apresentação essa semana. Eu acho que pelo menos começa a clarear um pouco, né? Clarear um pouco, você ter mais objetividade em relação ao o que o governo pretende. Uma coisa é o que você acha que é conveniente para a economia, para a área tributária, para a área fiscal, e outra coisa é o que o governo está fazendo, o que ele pensa e o que está por trás daquelas propostas. Desonerar a cesta básica é importante, é fundamental, isso por vários fatores. Fatores de ordem socioeconômica, fatores de ordem até para o setor que produz a cesta básica, alimentos de cesta básica e assim por diante. Agora, você tem que depois fazer a dosimetria, porque vai ser uma mudança muito grande de um sistema tributário que vai substituir IPI e o ICMS e o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, antigamente, ITR e todos os demais impostos. Você vai ter uma outra cesta de impostos, né? Vai unificar CBS, né? E IVA, e isso tem que entrar na compreensão das pessoas. Para o sistema vai ser simplificado? Vai, mas a gente precisa entender adequadamente como isso vai funcionar e se isso vai ser mais barato, vai simplificar, porque a carga proposta com essa mudança vai chegar a 27,5%. Convenhamos que é uma carga ainda muito alta para a gente pagar. Por isso que hoje cada brasileiro tem que trabalhar 5 meses para pagar impostos. Só para pagar impostos. Obrigado por hoje, foi ótimo. A gente volta a se encontrar semana que vem. Uma ótima semana para você. Bom fim de semana. Obrigado, Sebastião.